estudantes de direito que gostam de direito penal ou que não gostam, mas precisam estudar para a OAB, para algum concurso. O vídeo de hoje será a respeito de homicídio culposo, previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Aqui vai ser diferenciado o conceito de dolo, de culpa, culpa consciente, dolo eventual. Os conceitos de negligência, imprudência e imperícia também serão mencionados e analisados, cada um deles na medida do possível, com seus respectivos exemplos, para após abordar a respeito da modalidade de homicídio culposo qualificado e homicídio culposo no trânsito. Vamos lá então? Primeiramente, é interessante diferenciar dolo de culpa. Dolo é vontade de concretizar, de realizar os elementos objetivos descritos no tipo penal. Vontade de concretizar o fato. Exemplo, o agente está com a intenção de matar uma determinada pessoa ou alguém que de repente ele encontre pelo seu caminho com ou sem determinadas características. Assim, ele já sai de casa com dolo, com vontade, com intenção, ele quer matar alguém, seja lá por qual motivo for. Então, nós temos o seguinte, que no dolo direto, o sujeito quer a morte da vítima. Já no dolo eventual, o sujeito assume o risco de produzir o resultado morte. Ele admite, ele aceita esse risco. A princípio, ele não quer a morte, pois caso quisesse, iria ser o quê? Dolo direto. Mas se ocorrer, ocorreu, para ele tanto faz. Então ele prevê que pode causar o resultado morte, mas mesmo assim pratica o comportamento. Entre desistir da conduta e causar a morte, ele prefere realizar a conduta, mesmo que teria a possibilidade, a probabilidade de causar uma morte. Poderíamos citar como exemplo, circular com um veículo a 100 km por hora, 120 km por hora, em frente a uma escola de crianças, em horário de entrada e saída. A linha que divide a culpa consciente do dolo eventual é muito tênue e nós vamos ver isso aqui. Ok, por enquanto? Vamos em frente. Na culpa, o sujeito ele não saiu de casa para matar ninguém. Foi sem querer. Nessa culpa comum, culpa em sentido amplo, o resultado sequer chega a ser previsto. Por exemplo, uma pessoa nem viu alguém atravessar a rua correndo e aí acabou atropelando essa pessoa. Já na modalidade de culpa consciente, é uma espécie de culpa que pode ser prevista, ou seja, até passa pela cabeça do sujeito a probabilidade da morte de uma vítima. Mas o autor acredita piamente que com sua habilidade, que com sua destreza, não permitirá a produção de um resultado morte. Podemos citar como exemplo, se a velocidade permitida em frente a uma escola de crianças é 30 por hora, por exemplo, o sujeito vai lá e passa 60 por hora, achando que se uma criança de repente atravessar a rua ou sair correndo no meio da rua, ele consegue frear, ele consegue desviar. É uma situação, conforme vocês podem ver, um pouco diferente do dolo eventual. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. O homicídio culposo do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, possui uma pena de detenção de 1 a 3 anos, nos casos em que o agente não queria causar o resultado morte e tampouco quis assumir o risco de produzir tal resultado, mas ele dá causa por negligência, imprudência ou imperícia. Assim, a imprudência implica em fazer, em praticar algo perigoso que a cautela indica que não deveria realizar. Exemplo que encontramos na doutrina, nos livros e em tantos outros artigos.
dirigir acima da velocidade permitida, limpar uma arma carregada perto de uma outra pessoa. A negligência, por sua vez, o sujeito deixa de fazer algo que a cautela impõe. É um comportamento negativo, ausência de precaução. Exemplo, deixar a arma ao alcance das crianças. Na verdade, deixar de guardar devidamente essa arma, não fazer manutenção do veículo, não realizar todos os exames necessários antes de uma cirurgia. Na imperícia, a falta de aptidão, a falta de capacidade técnica para o exercício de certa função, não sabe fazer. Por exemplo, diz que é um médico habilitado, apto a fazer determinada cirurgia, determinado procedimento, quando na verdade não é, nem possui a tal especialidade que ele diz ter. Ok? Vamos em frente? No parágrafo 4º do artigo 121, nós temos a modalidade de homicídio culposo qualificado, que promove o aumento da pena desse tipo de delito. Vamos então dar uma olhada no que consta lá. Temos o seguinte: no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Passamos agora a analisar cada uma das modalidades aqui mencionadas. Se o crime ele resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Exemplo, um médico que não esteriliza o instrumento cirúrgico e em decorrência disso o paciente tem uma infecção que culmina na morte desse paciente, ou corta uma veia, um nervo e produz esse resultado morte. É diferente da imperícia, que o sujeito não tem aptidão técnica para determinada função. Aqui, nessa causa de aumento de pena, a pessoa tem essa aptidão, mas provoca a morte de alguém em razão de seu descaso, de seu desleixo, ao não observar uma regra técnica referente à função. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, deve ser punido, justamente por demonstrar insensibilidade, quando se recusa a socorrer uma pessoa que não queria, não pretendia machucar ou atingir. O mínimo do comportamento ético e socialmente esperado é solidariedade. Se o agente não procura diminuir as consequências de seu ato, também é uma questão de solidariedade, de amenizar o mal causado. Exemplo, após atropelar a vítima, se nega a transportar até o hospital, não auxiliar com as custas de tratamento, deixar a pessoa à própria sorte. Se o agente foge para evitar prisão em flagrante. Geralmente, essa modalidade, essa situação qualificadora, ela é aplicada em conjunto com a ausência de socorro à vítima. Ainda que o reconhecimento de mais de uma qualificadora não implique em uma pena em dobro. Há autores que dizem que esta modalidade de forma qualificada, ela é inconstitucional, porque as pessoas têm direito ao silêncio, a não prestarem provas contra si mesmo e, por que não, ter o direito de fugir para se livrar da prisão. Mas enfim, é o que está na lei e eu estou colocando aqui para vocês. Vamos em frente? O artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, ele não é utilizado nos casos de homicídio culposo no trânsito, pois o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 1997, no artigo 302, estipulou um tipo incriminador específico. Tudo bem? Ok até aqui? Nós estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você tiver alguma dúvida a respeito, é só deixar aqui nos comentários.
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se inscrevam no canal, cliquem em curtir, compartilhar, caso tenham realmente gostado deste vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo!